Olá, Rondonópolis, olá, Mato Grosso, senhoras e senhores, muito boa noite. A TV Cidade Record abre agora o debate entre os candidatos à Prefeitura de Rondonópolis, com a transmissão também pela página do Facebook da TV Cidade e do portal Agora Mato Grosso. Desde já eu quero agradecer a presença de todos. Eu já quero apresentar cada candidato. Quero dar boa noite ao primeiro candidato, ao Coronel Bonotto, do PRTB. Quero dar boa noite ao candidato Kleber Amorim, do PT. Gostaria de dar boa noite ao candidato Luizão, do Republicanos. Boa noite. Dar boa noite ao candidato Tiago Muniz, do DEM. Boa noite, Rondonópolis. Quero dar boa noite ao Cleison Teixeira, do PSOL. Boa noite a todos. Boa noite ao candidato José Carlos do Pátio, que não compareceu ao debate. Quero dar boa noite também ao candidato Cláudio Ferreira, do Democracia Cristã. Boa noite a todos. Dar boa noite ao candidato Ubaldo Barros, do Cidadania. Boa noite, Rondonópolis. Bom, mais uma vez, o candidato José Carlos do Pátio não compareceu ao debate e a assessoria de imprensa até agora não nos informou o motivo. Então nós vamos seguir o debate com 7 nomes, os 7 candidatos que aqui estão nos estúdios do Grupo Agora. O debate da TV Cidade Record é para esclarecer para você, eleitor, para que você possa escolher melhor o seu candidato com clareza e segurança. Agora eu gostaria de apresentar as regras do debate. Na primeira rodada do debate, o mediador sorteará uma das perguntas pré-determinadas e fará para um candidato. Será feita uma pergunta para cada candidato, sem que nenhuma pergunta se repita, e a ordem das respostas será a ordem já previamente sorteada. Nesta rodada, o tempo de pergunta é de 30 segundos e o tempo de resposta é de 2 minutos. Na segunda rodada do debate, os candidatos irão realizar perguntas entre si, respeitando a ordem previamente sorteada. Por exemplo, o candidato 1 pergunta e recebe a resposta do candidato 2, que por sua vez pergunta para o candidato 3 e assim em diante. As perguntas deverão respeitar o tema sorteado pelo mediador. Nesta rodada, o tempo de pergunta é de 30 segundos e o tempo de resposta é de 2 minutos. Na terceira rodada do debate, cada candidato terá o direito de fazer uma pergunta de tema livre para o candidato de sua escolha. Após a resposta, o candidato que fez a pergunta terá direito à réplica e se encerra com a tréplica do candidato que recebeu a pergunta. Nesta rodada, o tempo de pergunta é de 30 segundos. O tempo de resposta é 2 minutos. O tempo limite de réplica é de 1 minuto e da tréplica também é de 1 minuto. A quarta e última rodada do debate consiste nas considerações finais de cada um dos candidatos que participou. Cada candidato terá 1 minuto à sua disposição. Lembrando que foram tomadas todas as medidas de segurança para a realização deste debate. O candidato que se sentir ofendido pode solicitar o direito de resposta de 1 minuto, assim que o outro terminar a fala. O pedido será analisado pelo jurídico da TV Cidade Record com critério de ofensas em casos de calúnia, injúria, difamação e dado o resultado no final de cada bloco. De acordo com o sorteio prévio feito com a presença das assessorias de todos os candidatos, nós vamos começar o nosso debate. Já fazendo a primeira pergunta, nós vamos sortear com o seguinte tema. A primeira pergunta vai para o candidato Coronel Bonotto, do PRTB. A primeira pergunta é a seguinte: qual será o critério de escolha para quem vai integrar o seu gabinete e as secretarias? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar você que está assistindo a esse debate. Muito bem, tempo esgotado. A segunda pergunta vai para o candidato Kleber Amorim, com o seguinte tema, a seguinte pergunta. Candidato, muitos municípios do país sofrem com as fraudes e corrupção, pois impedem investimentos. Que cidade o próximo prefeito encontrará para gerir? O senhor tem 2 minutos para a resposta, com o tempo a contar a partir de agora.
Primeiro, boa noite. Queria agradecer à TV Cidade Record pelo espaço democrático, né, que é importantíssimo para a população, não para cada um de nós, mas para a população definir o que é melhor para si própria, né? Dizer que é um desrespeito o nosso atual prefeito não ter vindo aqui, não ter colocado... 3 segundos restantes, o tempo acabou. A próxima pergunta vai para o candidato Luizão. Candidato, mais uma vez, boa noite. E a pergunta é a seguinte: acidentes graves de trânsito têm ocorrido com muita frequência na cidade de Rondonópolis. Qual a sua posição em relação ao retorno dos radares eletrônicos? O senhor tem 2 minutos para a resposta, com o tempo na tela a contar a partir de agora. Vamos agradecer a TV esse debate, a todos os candidatos aqui presentes. Muito bem, então nós vamos seguir. A próxima pergunta vai para o candidato Tiago Muniz. Candidato, boa noite. O que pretende fazer com aqueles barracões da Santa Textil? Vão deixar abandonados ou vão atrás para fazer aquele espaço gerar emprego de novo? Essa é uma pergunta enviada por um internauta, o Roma de Oliveira Silva. Candidato, para responder a pergunta, o senhor tem 2 minutos com o relógio na tela, com o tempo a contar a partir de agora. Boa noite, população de Rondonópolis. É um prazer muito grande estar nesse debate. Cumprimento os candidatos. Próxima pergunta vai para o candidato Cleison Teixeira. Candidato, boa noite. A pergunta é a seguinte: caso seja eleito, tem plano para implantar a Guarda Municipal? É uma pergunta enviada também pelo internauta Alexandre Júnior ao nosso grupo. O senhor tem 2 minutos para responder, relógio na tela, com um tempo a contar a partir de agora. Quero dar boa noite a todos vocês, agradecer à TV Record pela oportunidade. Muito bem, a pergunta número 6 seria para o candidato José Carlos do Pátio, que não compareceu ao debate. Então nós vamos seguir a ordem e vamos ao próximo candidato, que pelo sorteio é o Cláudio Ferreira. Candidato, boa noite. A pergunta é a seguinte: atualmente é possível ver que os ambulantes atuam livremente em vários bairros da cidade, inclusive em frente aos estabelecimentos no centro. Qual será a sua relação com os ambulantes? O senhor tem 2 minutos para responder, relógio na tela, com o tempo a contar a partir de agora. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, aos debatedores aqui presentes. Muito bem, então nós vamos seguir o nosso debate. A 8ª pergunta vai para o candidato Ubaldo Barros. Candidato, boa noite. A pergunta é a seguinte: o que pretende fazer com o rotativo Rondon? É uma pergunta enviada pelo internauta Jeová Ribeiro da Silva. O senhor tem 2 minutos para responder, relógio na tela, com um tempo a contar a partir de agora. Em primeiro lugar, quero desejar à nossa cidade de Rondonópolis uma excelente noite, um excelente debate a todos os debatedores aqui presentes. E dizer o seguinte, que até me espanta de saber que alguns candidatos aqui presentes falam de velha e nova política. Todos os candidatos responderam as perguntas na primeira rodada do debate aqui na Record. O nosso debate ao vivo pelo Grupo Agora, TV Cidade Record, com transmissão também na fanpage da TV e pelo portal Agora Mato Grosso. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, a segunda parte do nosso debate. Eleições 2020, o voto na Record. Olá, você de casa acompanhando a programação da Record TV. Essa é uma exibição ao vivo, direto dos estúdios do Grupo Agora em Rondonópolis, com os candidatos que disputam a prefeitura da cidade. Bom, nós estamos de volta com o debate com os candidatos a prefeito de Rondonópolis. Transmissão também pelo Facebook da TV Cidade Record e portal Agora Mato Grosso. Bom, ressaltando que o candidato José Carlos do Pátio
não compareceu ao debate e a sua assessoria até agora não nos informou o motivo. Por isso, nós vamos seguir o debate com apenas 7 candidatos. Essa segunda rodada será de perguntas entre os candidatos, com sorteio do tema, respeitando a sequência. Candidato 1 pergunta ao candidato 2, candidato 2 ao 3, 3 ao 4 e assim nós vamos seguir. Pelo sorteio prévio, quem começa é o candidato Coronel Bonotto. Candidato, o tema é trânsito. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Kleber Amorim com o tema trânsito. Cumprimentando o Kleber, eu pergunto, Kleber, enquanto gestor municipal, qual é a sua... Pela ordem dos sorteios, agora o candidato Kleber Amorim faz a pergunta para Luizão. Vou sortear o tema da pergunta do senhor. A pergunta sobre distritos industriais, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Luizão. Relógio na tela a contar a partir de agora. Luizão. Candidato Tiago Muniz, pela ordem o senhor vai dirigir a sua pergunta ao candidato Cleison Teixeira com o seguinte tema. Geração de empregos. O senhor tem 30 segundos para formalizar a pergunta, relógio na tela, contar a partir de agora. Boa noite, candidato Cleison. Prazer estar aqui. Nós vamos seguir. Candidato Cleison Teixeira. Pela ordem, o senhor faria a pergunta para o candidato Zé Carlos do Pátio. Como ele não compareceu, a sua pergunta deve ser feita para o candidato Cláudio Ferreira, com o seguinte tema. O tema é saúde. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, com o relógio na tela a contar a partir de agora. Candidato. Muito bem, candidato Cláudio Ferreira, é você quem faz a pergunta para o candidato Ubaldo Barros, com o seguinte tema. Segurança pública. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, com o relógio na tela a contar a partir de agora. Candidato. Atenção, candidato, o seu tempo acabou. Muito bem, candidato Ubaldo Barros, você faz a pergunta para o candidato Coronel Bonotto com o seguinte tema. Transporte público. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, com o relógio na tela a contar a partir de agora. Eu tenho um projeto de governo... acidentados que poderia estar ocupado. Atenção, candidato, o seu tempo acabou. Assim chegamos ao fim de mais um bloco de confronto direto entre os candidatos a prefeito de Rondonópolis. Nós voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco do debate. Eleições 2020, o voto na Record. De volta ao nosso debate aqui na tela da Record com os candidatos a prefeito de Rondonópolis, com transmissão também pelas páginas do Facebook da TV Cidade Record e do portal Agora Mato Grosso. O candidato José Carlos do Pátio não compareceu ao debate e até agora a sua assessoria não informou o motivo. Neste terceiro bloco, nós iremos fazer o sorteio do candidato que fará a pergunta e o tema livre. Após a resposta de 2 minutos, haverá uma réplica de 1 minuto e uma tréplica de 1 minuto. Nós chegamos ao final do debate com os candidatos a prefeito de Rondonópolis, nesta reta final das eleições, e você acompanha todos os detalhes durante a programação. E no domingo que vem, nós teremos a cobertura do dia da votação a partir das 17 horas. A apuração dos votos pela rede social da TV Cidade Record, pelo portal Agora Mato Grosso. Eu quero desejar uma excelente noite para o senhor, para a senhora. Foi bom entrar na sua casa, foi bom que assim você pôde tirar as suas dúvidas, você pôde esclarecer e ouvir as propostas de governo de cada candidato. Eleições 2020, o voto na Record.